E aí, tudo bem? Eu sou Abraão, da Capelania Escolar. Mais uma aula remota, mas em pouco tempo nós temos certeza que estaremos presencialmente com vocês. Antes da aula, os nossos combinados. Fique muito atento a cada informação que você vai receber. E um segundo combinado: se você precisar parar por um instantinho para ir no banheiro ou tomar água, não tem problema nenhum. Só não esquece, por favor, pausa o vídeo. E quando você voltar, você retoma de onde você parou e não perde nenhuma informação. Então vamos lá? O tema da nossa aula de hoje: dando um jeito no jeitinho. Gente, nós, especialmente os brasileiros, temos uma mania feia de tentar dar um jeitinho em todas as coisas. Então, durante essa aula, vamos discorrer sobre esse assunto, dando um jeito no jeitinho. Tudo bem? Antes de mais nada, vamos conceituar o que é o jeitinho. Essa expressão jeitinho brasileiro, ou simplesmente jeitinho, refere-se de modo abrangente à maneira que o povo, no nosso caso o povo brasileiro, tem de improvisar soluções para situações problemáticas, usualmente adotando procedimentos ou técnicas não estipuladas previamente. É a famosa arte da improvisação. Uma vez que não dá para desassociar a expressão jeitinho do brasileiro, até porque se tornou um jargão, jeitinho brasileiro, nos cabe uma pergunta interessante: usar do jeitinho é de todo bom ou mal? O que você acha? Então a vida, como uma moeda, ela tem dois lados. E uma poetisa de Santa Catarina, Rita Padoim, ela escreveu assim: na vida tudo tem os dois lados. A dualidade tem o peso do equilíbrio. Então dá um jeito no jeitinho. É de todo bom ou de todo ruim? Aí, gente, depende de quem está usando. Por exemplo, o lado bom do jeitinho. Ele mostra criatividade. Uma outra coisa boa no jeitinho: a pessoa enfrenta situações com bom humor. O que mais revela? Revela afetividade. O que mais? Busca meios de atingir êxito em situações diversas, com o que tem. E no lado bom também do jeitinho, revela a habilidade de sobrevivência. Imagina alguém perdido em uma mata por 3 dias, uma semana. Ele vai ter que dar um jeitinho de sobreviver. Então as habilidades serão desenvolvidas. Então tem um lado bom, certo? Vimos então o lado bom do jeitinho, mas como a moeda tem o outro lado. E o lado mal, o lado ruim do jeitinho, ele revela o quê? Corrupção. Resolução de problemas por meio ilícitos. Quebra de normas sociais. Coloca os sentimentos pessoais ou das relações pessoais acima do dever. Então esse é o lado ruim, o lado mal do jeitinho. Nós vimos então que o jeitinho, como a moeda, tem dois lados. Falamos de um lado bom e um lado mal. E no lado mal do jeitinho, nós mencionamos que um dos traços característicos é a corrupção. E aí, uma pergunta a você: você sabe o que é corrupção? Corrupção é crime. Significa o ato ou efeito de corromper alguém com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros, por meios considerados ilegais ou ilícitos. Isso é corrupção. Uma outra forma que se encontrou em dar um jeito no jeitinho foi a pirataria. E você sabe o que é pirataria? Fala sério. Então vamos lá. Pirataria ou pirataria moderna é a prática de vender ou distribuir produtos sem a expressa autorização dos proprietários de uma marca ou produto.
A pirataria é crime. Daqui a pouco vamos ver lá o que o Código Penal fala. E a pena para esse crime é até 4 anos de reclusão e multa. E nessa prática, o Brasil ocupa o 4º lugar do ranking mundial. Um ranking vergonhoso, não é verdade? E existem vários tipos de pirataria. Vamos mencionar apenas alguns aqui. O mais conhecido deles, a falsificação. Internet, usuário final, uso excessivo do cliente-servidor, disco rígido, dentre outros. E a lei e o Código Penal? O que eles dizem em relação à pirataria? Artigo 317 diz que é uma corrupção passiva. O que é isso? Solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Também é uma corrupção ativa, no artigo 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. E nós sabemos, né, gente, que para todo ato errado nosso há uma consequência. E vamos ver então algumas consequências do uso errado do jeitinho. Está aí uma imagem que não precisa dizer absolutamente mais nada. O uso errado do jeitinho, ele coloca em risco a própria vida, dando um jeitinho para arrumar, mas não imaginando que nesse jeitinho a sua vida pode se perder. Um outro exemplo do jeitinho: compra-se um produto que não conhece a procedência, nem o uso, nem as consequências. Então coloca em risco a saúde. Você pode comprometer seriamente a sua saúde por dar um jeitinho de repente comprar um produto falsificado, um produto não conhecido. A consequência do uso errado do jeitinho é que você coloca em risco a sua reputação e o seu nome. De repente, querendo resolver alguma questão, usando do artifício da mentira, e aí daqui a pouco o seu nome, a sua reputação estão jogados, porque usou de uma forma errada para dar um jeitinho. Não vale a pena. Algumas curiosidades: o campeão, campeão! Ah não, campeão da pirataria no mundo. Isso é vergonhoso, né? Estados Unidos. País considerado mais honesto. Esse sim, ó. Qual que é? Nova Zelândia. E o Brasil ocupa o 4º lugar nesse ranking. Mas nós podemos mudar isso. Não é verdade? E como em todas as nossas aulas, nós não poderíamos deixar de mencionar o nosso Criador, o nosso Deus. E no livro sagrado dele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E aí, gostaram da nossa aula? Eu gostei. Eu aprendi que eu não posso dar um jeitinho em muita coisa, porque tem um lado que é mal do jeitinho, mas tem um lado bom. E nós, com sabedoria, vamos aprender a usá-lo. Uma atividade muito legal para a EJA, fase 1. Você viu então a definição já de jeitinho? Essa arte do improviso que o brasileiro tem especialmente. Algumas imagens aí. Você vai observar essa imagem e faça a relação entre elas e os seus significados dentro do jeitinho brasileiro, tá bom? Agora então, uma atividade para as turmas dos 6º aos 9º e EJAs, fase 2. A nossa aula foi dando um jeito no jeitinho, a arte da improvisação que o brasileiro, e cá para nós, né? Todo brasileiro tem. Em cima disso, depois que você assistiu nossa aula, então, tenta escrever 2 exemplos de jeitinho brasileiro. Tudo bem? Relata aí, ó, 2 exemplos de jeitinho brasileiro. E a segunda questão: como você combateria esses jeitinhos brasileiros? E dê um exemplo. Tudo bem? Eu sei que você vai conseguir e nós contamos com vocês, tá bom? Gente, muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.